Que bom estar aqui de novo com uma palestra baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os de puro coração. Fraternidade Espírita Canaci de Montes Claros. Hoje, baseado então no texto de Mateus, capítulo 5, 8, versículo 8, Sermão da Montanha. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe a Jesus, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Numa palestra anterior sobre a cura da sogra de Pedro, quando eu disse que Jesus tocou-lhe a mão, as mãos se encontraram, porque Jesus, ao tocar, ela tem que receber, aceitar a mão de Jesus, e que esse tinha sido um contato físico importantíssimo que produziu a cura da sogra de Pedro. E disse que raramente a Bíblia pudesse, eu mesmo não conhecia, não me lembrei naquele momento, e agora, nesta palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em que as crianças são encaminhadas para que Jesus as tocasse. Então é coisa muito rara. Ainda falei no exemplo de Madalena, em frente ao sepulcro de Jesus, em que quando ela se dirige a ele, ele disse: não me toques. Então a gente imagina receber diretamente, materialmente, o toque de Jesus é uma oportunidade na infinitude dos tempos. Coisa quase que impensável. Jesus toca os corações, as consciências. Nunca a necessidade do toque físico. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Que o reino de Deus é para aqueles que têm a simplicidade de uma criança. Então, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, de Jesus as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. O texto de Marcos, no capítulo 10. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Quer dizer, a simplicidade e a humildade é o contrário do egoísmo e do orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Então está aí, pureza equivalente à humildade. E Jesus, então, coloca a infância, a simplicidade, a inocência. E a palavra inocência, quer dizer, aquela que não fere, que não ofende, Jesus coloca como emblema, então, da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que o espírito da criança pode ser muito antigo
e que traz, renascendo para a vida corporal, que tem outra encarnação, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Quer dizer, é criança, mas traz na sua consciência os problemas do passado. Então poderia parecer menos justa essa comparação, considerando isso, que a criança pode ser muito antigo, que traz um espírito muito antigo, que traz na nova vida, na nova oportunidade, materiais, as imperfeições do passado. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. Estamos caminhando, não tem ninguém perfeito. A vida é uma construção, é uma escola seriada que a cada oportunidade de vivência planetária é uma série da escola, dos cursos, da busca da luz maior de Deus até chegar à verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Quer dizer, há o esquecimento do passado na projeção reencarnatória. Quando decide o projeto do mundo espiritual de uma nova experiência, uma nova oportunidade reencarnatória, então há o esquecimento. Deixa o passado para que não traga tantas feridas, até porque Jesus disse que o inimigo do homem está na sua própria casa. Então nós estamos, na experiência terrena, às vezes ao lado de quem precisa muito de nós e que não é bom que lembremos das feridas anteriores. Então, a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas. Observa bem, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Quer dizer, é para aqueles que têm a inocência das crianças. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é. Então, que tudo é sábio nas obras de Deus. Sempre as novas chances de progresso. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna, de mãe, lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Então somos também animais. Racionais, é verdade. Mas é o único animal que na infância depende totalmente da mãe. Outros animais já nascem caminhando, já pouco tempo depois já podem voar. É só criar asas, as aves voam. A criança não. Ela depende muito tempo dos cuidados maternos, em que a mãe lhe dispensa ternura, porque ela tem a fraqueza e a ingenuidade ainda da inocência. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele todos os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se eles viesse a conhecer o passado. Então tem realmente que haver um esquecimento de quem chega, um desconhecimento de quem recebe, e ver
então, aquela angelitude infantil, a graça ingênua nos traços infantis, para que a ternura seja realmente maior. E a lição também. Faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Então também há crianças que chegam até, parece fora do tempo, com uma inteligência muito visível, realmente admirada, e que às vezes ultrapassam aquilo que se espera da infância. Essa é a razão porque, ao aproximar-se de desencarnação, aí agora vem a explicação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Ou seja, para reencarnar é como se zerasse o passado. Alguma consciência ou inconsciência. Mas o certo é que é como uma espécie de sono. As faculdades ficam em estado latente. É necessário que esse estado de transição, para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Então, convivemos como se não existisse passado. Quando entramos para uma turma na escola, é como se tivesse tudo novidade. À medida que vamos aprendendo, que vamos nos conhecendo, é que nos vamos tornando mais amigos e mais semelhantes uns aos outros. O espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Trazemos a intuição de alguma coisa que fomos, que fizemos, acertos ou erros, mas certeza nunca. O espírito então renasce melhor, mais forte, tanto moral como intelectualmente, porque ele só tem intuição da experiência passada. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, ou na infância, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que eles formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de bem-aventurados que têm puro coração, lhes modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que é incumbida aos pais. Então, esses bem-aventurados que têm puro coração é fruto exatamente dessa situação em que os instintos se conservam amodorrados, a infância, a inocência, a candura. Então é a oportunidade que os pais têm de moldar melhor o caráter dos filhos. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embaraço da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Estou terminando. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Relembrando Mateus 5:8. Então é o caminho para a evolução, para a aquisição da luz, para realmente a redenção espiritual. A escola é que educa o espírito. E a escola é vida. A escola é a experiência reencarnatória. Os antigos romanos sempre diziam: não
estuda para a escola, mas para a vida. O fato de educar não é destinado ao próprio tempo da escolaridade, mas à vivência, ao viver e conviver, a vida que leva a nova experiência e a novo período de evolução.